Nesta manhã, eu gostaria, no último domingo que estive aqui, falei um pouco acerca do quarto homem, aquele que aparece por toda a Bíblia, não somente naquela situação específica de quando aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo ardente por negarem adorar os deuses que o rei Nabucodonosor tinha criado. E hoje, portanto, e nessa altura eu falei que nosso Deus é um especialista, e ao longo de toda a Bíblia nós vemos que Ele é um especialista em transformar aquilo que ao fim e ao cabo são adversidades nas nossas vidas em grandes vitórias, não é? E podem ser muitas as situações em que isso acontece. Depois de me preparar para este domingo, já tenho mais uma pregação para a próxima oportunidade. Deus fez-me lembrar algumas narrações bíblicas que mostram a forma como Ele é capaz de transformar cativeiros em grandes vitórias, ou seja, Ele é capaz de transformar cativeiros, aquelas coisas que nos prendem, aquelas coisas que nos amarram. Ele é, de facto, o maior especialista. E nesta manhã eu gostava de citar dois, três episódios, mas focar a minha atenção numa figura que para muitas pessoas é controversa, e quando as pessoas ouvem falar de Jó, sempre associam a tragédia, sempre associam a dor, sempre associam a perda. Mas, na realidade, o livro de Jó tem muito mais para nos ensinar do que isso. Então, eu vou convidar-vos a abrir no livro de Jó, no capítulo 1, e seguirem a leitura que eu vou fazer entre o verso 1 e o verso 3. Então, Jó, capítulo 1, versículo 1 até 3. É provável que se consiga projetar, caso contrário, sigam a leitura. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Segundo a descrição que nós temos aqui nestes primeiros 3 versículos de Jó, no capítulo 1, vemos que Jó era um homem bastante abastado. Nós podemos dizer que Jó era um homem rico, e a questão que nós podemos colocar a nós mesmos é: de onde é que esta fortuna chegou até à sua vida? E a resposta é-nos dada no versículo 1 deste mesmo capítulo, quando diz o seguinte: este homem que habitava na terra de Uz, cujo nome era Jó, era um homem íntegro, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que temia a Deus e desviava-se do mal. Então, estes 4 atributos que faziam parte da vida de Jó fizeram com que Jó pudesse
ir crescendo financeiramente, pudesse ser um homem rico, pudesse ser um homem abastado. E a questão que vocês dizem, como é que me pode provar isso? No Salmo 1, entre o verso 1 e o verso 3, nós lemos estas palavras bastante importantes que dizem assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Depois acrescenta o seguinte: tudo o que fizer, prosperará. Tudo aquilo que fizer, prosperará. Então, o homem reto, como era Jó, o homem justo, o homem íntegro, o homem que temia a Deus, que se desviava do mal, está enquadrado naquilo que o salmista, no capítulo 1, do versículo 1 ao verso 3, diz: alguém que não anda segundo o conselho dos ímpios, alguém que se afasta do mal, alguém que é temente, alguém que caminha em justiça, está escrito que é como alguém que é plantado, é como a árvore plantada juntos a ribeiros de água, e diz que esse homem dará sempre o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Escutem outra passagem bíblica. Quando Deus escolheu Abraão para deixar a casa de seu pai e ao mesmo tempo a sua terra natal, e Abraão fosse para um lugar que Deus o iria mandar, Deus prometeu a Abraão que se ele andasse de forma íntegra, de forma reta perante ele, e ouvisse diligentemente a sua palavra, então Deus o abençoaria e faria dele uma grande bênção. Está escrito em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Logo no capítulo a seguir, no capítulo 13, no versículo 2, diz que Deus abençoou de tal maneira Abraão que ele era muito rico em gado, em prata e ouro. E na realidade Abraão foi de tal maneira abençoado com bens que ele e o seu sobrinho Ló tiveram de separar-se porque não havia terra suficiente para sustentá-los devido aos seus muitos bens. Gênesis, no capítulo 13, vem isto mencionado. Então, tal como Abraão, Jó era um homem rico porque temia e honrava a Deus. Jó temia o Senhor e andava em retidão perante ele. Como resultado, Deus fê-lo rico. E alguns de vocês poderão estar a perguntar nesta manhã se a pregação que eu vou dar ou se este tempo que nós vamos ter é para meditar acerca de riqueza, de nós possuirmos muitas coisas. Mas esse não é, nem será o meu foco. Eu tenho enfatizado algumas palavras, como a retidão, a justiça, o temor a Deus, o ouvir a palavra e seguir, como forma de Deus fazer prosperar. E quando eu falo em prosperidade, eu não falo única e exclusivamente em finanças, em dinheiro.
Eu falo em prosperidade em qualquer área da nossa vida, prosperidade na nossa família. Quando Deus abençoa, quando nós temos uma família saudável, quando nós temos filhos tementes a Deus, então nós somos uma família próspera. Quando nós temos dinheiro suficiente e ainda mais do que aquilo que nós precisamos, então nós somos uma família próspera. Até para comprar aquelas roupas que a Mary disse antes de, quando ela estava a falar, né? Que alguns precisam olhar no espelho, né? Para ver a roupa. Então, não estou única e exclusivamente a falar no sentido de riqueza, embora quero desde já dizer que se tu estás a necessitar de um milagre financeiro, tu estás no lugar certo, a ouvir a notícia certa, a ouvir a palavra certa, porque é através do teu temor, da tua obediência, da tua entrega, da tua retidão, da tua justiça, que tu poderás ver um milagre financeiro na tua vida. Então, em Jó no capítulo 1, versos 6 a 12, ainda em Jó capítulo 1, versículo 6 a 12, diz assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Só são palavras de Satanás. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenderás a tua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás saiu da presença do Senhor para executar aquilo que ele tinha em mente, tentando tentar e testar a Jó. E a grande bênção de Jó e o facto, deixem pôr assim, o facto de Deus se vangloriar dele e da sua justiça, foi isso que fez com que Satanás, cheio de ciúmes e cheio de ira, pudesse chegar junto de Deus e desafiar a Deus para testar Jó. Satanás disse a Deus: por que é que Jó te serve e honra? Colocaste uma cerca de bênção e proteção ao seu redor. Se deitares abaixo essa cerca, se colocares as tuas mãos sobre os seus bens, ele vai blasfemar de ti na sua face, ou na tua face. E eu gostava de chamar a vossa atenção para esta verdade. Notem que o Senhor não deitou abaixo a cerca que rodeava Jó, nem colocou a sua mão sobre o seu servo devoto, aquele servo que era íntegro. Porque às vezes nós podemos dizer: ele vence porque Deus é com ele, porque Deus está a proteger. Lembrem-se, Deus
não derrubou a cerca, nem Deus estendeu a sua mão sobre Jó, quando Satanás foi para tentar a Jó. Deus não fez nada disso. No entanto, para provar o caráter e a integridade de Jó, ele disse a Satanás: tudo o que ele tem está no teu poder. Faz o que quiser aos seus bens, mas não colocarás a tua mão sobre Jó. O que Deus estava a querer dizer a Satanás é: eu conheço este homem. Não obstante o que lhe faças, ele jamais me irá voltar as costas. Ele jamais irá blasfemar de mim, nem jamais deixará de me servir. E essa é uma verdade tão importante e uma declaração tão importante que Deus fez, um conhecimento que era mútuo entre Jó e Deus, que Deus era capaz de dizer: ele nunca me vai virar as costas. Faz lá o que tu quiseres, mas ele nunca me vai virar as costas. Eu sei, eu vi e tenho meditado, tenho falado com o Ted Danson, tenho ouvido algumas pequenas mensagens de servos e procurando ouvir aquilo que o Espírito de Deus está a falar pelo mundo inteiro neste momento. Há muita gente que corre atrás de Deus por causa daquilo que Ele pode dar, por causa daquilo que Ele pode fazer, por causa dos milagres que Ele pode realizar, por causa dos cultos do Salabi, Salabai, em que nós ficamos todos empolgados. Mas a coisa mais importante para mim e para vocês é nós conhecermos Deus. Então nós não vamos até Ele por causa do que podemos ter, nós vamos até Ele para o poder conhecer. E ao conhecermos Deus, Ele também nos conhece a nós. E aquilo que é declarado aqui nesta palavra é que Deus disse a Satanás: tu podes fazer tudo, mas este meu servo jamais me voltará as costas. Ele jamais irá blasfemar de mim, nem sequer deixará de me servir. Deixem-me usar estas palavras. Jó era como que um troféu para o Senhor. Deus estava seguro de que Jó era, de quem Jó era e de que jamais Jó lhe iria voltar as costas. Diz a palavra que então Satanás saiu da presença do Senhor e iniciou os seus ataques contra Jó. E creio que todos nós que estamos aqui, até mais ou menos familiarizados com a igreja ou até com esta passagem bíblica, mas toda a gente, creio que já ouviu falar acerca da história de Jó. Todos nós, de alguma forma, temos ou conhecemos essa história e sabemos a maneira como Satanás tomou providências para destruir os bens, destruir os filhos e tudo aquilo que Jó possuía. No entanto, o versículo 22 deste mesmo capítulo diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oh, e é tão fácil na nossa vida, quando alguma coisa corre mal, culparmos Deus. Voltarmos contra Ele. Já não quer saber mais de Deus. Tenho encontrado tanta gente na minha caminhada enquanto cristão que, porque não recebe imediatamente de Deus, eu não quero saber de Deus, Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus não faz nada. Há muitos anos atrás há uma história verídica
que aconteceu numa altura em que nós fazíamos uma campanha de evangelização no pavilhão do Atlético de Moscavide, e creio que foi o pastor Domingos Barradas que estava ali a pregar, e havia um homem que frequentava a nossa igreja que era conhecido, até hoje não sei o nome dele, mas era conhecido pelo padeiro. Toda a gente conhecia o padeiro, e o culto, e ele era um homem com alguns vícios, procurava ser liberto dos vícios, e lembro-me que no final de um culto, depois do poder de Deus estar intervindo na vida das pessoas, cheguei-me junto dele e disse: Deus pode libertar desses vícios, desse e qualquer outro que possa existir. E eu nunca esqueço que ele me disse: eu farto-me de orar a Deus, mas parece que ele é moco. Parece-me que ele é moco, parece que ele não me ouve. Eu já várias vezes pensei que nem vale a pena eu falar para ele. Essa era a atitude dele, é a atitude de muita gente em nossos dias. Se Deus não faz aquilo que a gente quer, parece que a gente se volta contra ele. Jó viu todos os seus bens, filhos, muitas provas e lutas acontecerem, mas diz que em nada Jó pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, logo a seguir, lemos que Satanás voltou a aparecer perante o Senhor e recebeu permissão da parte de Deus para atacar o próprio Jó com doenças e enfermidades. E a situação de Jó tornou-se de tal maneira severa que a sua própria mulher lhe disse: escutem isto. A situação dele era de tal maneira severa que a sua própria mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Às vezes até aqueles que estão perto de nós, já conseguiram perceber o resto? Às vezes aqueles que estão perto de nós não são aqueles que mais nos impulsionam à fé, não são aqueles que mais nos impulsionam à comunhão com Deus, não são aqueles que mais nos impulsionam a que nós possamos permanecer firmes, mas são aqueles que mais rapidamente pode dizer: amaldiçoa, deixa Deus, e acaba por morrer. Mesmo assim, Jó recusou blasfemar de Deus por todos os males avassaladores que ele acabou por sofrer. Então, segundo a maioria dos teólogos, o tempo do sofrimento de Jó durou aproximadamente 1 ano inteiro. Há muitos estudos feitos acerca deste episódio bíblico, e a maior parte dos teólogos concordam que este foi um período que se estendeu por cerca de 1 ano. Então eu poderia dizer que aquele foi o pior ano da vida de Jó. E creio que nenhum de nós que está aqui jamais passou por 1 ano igual ao dele. Estamos de acordo? Nunca nenhum de nós passou por aquilo que Jó passou durante este ano. Então, mesmo nesse tempo em que nós olhamos como sendo o pior ano da vida de qualquer homem que podia existir, qualquer homem como Jó, que sofreu todas esses ataques, eu posso dizer que, ao mesmo tempo, apesar disto ser desastroso, ao mesmo tempo, este é um tempo encorajador. E a pergunta
que pode ser feito. É porque é que eu digo isso? Porque é que no meio de tanta luta, no meio em que ele é desafiado a negar Deus, a blasfemar, até morrer, voltar-se contra Deus. Sua mulher disse isso. Há todo um conjunto de situações que apontavam para que Jó pudesse fazer isso. Como é que é possível, no meio disto, eu dizer que é um tempo encorajador? E aquilo que eu digo, porque é um tempo encorajador, é porque vemos que, embora Satanás lançasse os seus melhores ataques a Jó, embora ele lançasse toda a sua artilharia pesada contra Jó, embora ele lançasse todo o seu vasto arsenal contra ele, não conseguiu fazer com que este homem virasse as costas ao Senhor. Isto diz-me que se Jó conseguiu suportar todo o tipo de punição e pressão como aquela que ele suportou, qualquer um de nós, ouçam bem, qualquer um de nós que jamais enfrentou uma situação idêntica, mas que por vezes passamos por situações difíceis, e é natural que tenhamos irmãos e irmãs, pessoas que estão aqui pela primeira vez, que estejam a passar por situações difíceis. Aquilo que eu posso dizer é que se Jó foi capaz de suportar, nós também seremos capazes de o fazer. A tua situação pode ser muito difícil. Pode ser um tempo complicado. No entanto, eu quero dizer-te que tu és capaz de suportar. E porquê é que és capaz de suportar? Jó, figura do Velho Testamento, nós, figura do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Temos o apóstolo Paulo a afirmar em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 3, que com cada tribulação, com cada prova, com cada tentação que o diabo traz até nós, Deus providenciará uma forma de escape para nós podermos atravessar tal situação vitoriosos. E eu só me apetece gritar, aleluia! Em qualquer situação pela qual nós passamos, Ele sempre nos dá o escape, porque nós somos filhos de uma nova aliança. Nós temos uma relação, temos um compromisso com Ele, e Ele tem um compromisso com cada um de nós. Então, nós podemos ser encorajados no meio desta história. Encorajados por causa da fidelidade de Jó, por causa de tudo aquilo que ele foi capaz de fazer diante de toda a afronta, mas o maior facto, maior afirmação neste livro que me faz ficar encorajado é aquilo que vem precisamente no final do capítulo, ou destes capítulos, em 42, Jó 42, 10, está escrito assim: mudou o Senhor a sorte de Jó e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Então, nós podemos focar nos problemas, nós podemos focar-nos naquilo que nos ataca, nas lutas pelas quais nós passamos, nas palavras que nós ouvimos, nos pseudo-conselhos de amigos que nós podemos ter. Nós podemos passar por dificuldade nas finanças, na saúde, em determinadas áreas da nossa vida, e se nós permanecermos fiéis a Deus, íntegros, retos, dependentes dele, ouvindo a sua palavra, sem desistir, a nossa sorte
é mudada e no fim o Senhor nos dá o dobro de tudo aquilo que nós perdemos. Então é encorajador quando nós passamos pelas lutas, pelas provas, e digo que é encorajador porque sabemos que o nosso fim é de vitória, é de bênção, é de nós alcançarmos tudo. Isto é tremendo. Para mim é uma coisa tremenda. Nós ouvimos muitas vezes esta frase: tudo está bem quando acaba bem. E é verdade, tudo está bem quando vai acabar bem. E vemos aqui uma vez mais a capacidade única de Deus que tem de transformar uma crise financeira num milagre financeiro, transformar um luto num tempo de celebração e vida, uma saúde débil numa saúde de aço. É a capacidade do nosso Deus, se nós permanecermos fiéis. Se Deus pôde transformar a tragédia deste homem num triunfo, certamente Ele pode fazer algo com as circunstâncias que tu e eu enfrentamos no momento. Eu não conheço ninguém que tenha passado por aquilo que Jó passou e suportou. Alguns de nós podemos já ter experimentado algumas das tribulações, perdas ou até tragédias que sobrevieram até Jó. Mas atrevo-me a dizer que nenhum teve de suportar todas elas e durante um curto período de tempo, 1 ano, suportar tudo isto. Mas se Deus pôde pegar na situação desesperante de Jó e a transformou em algo que lhe trouxe o dobro daquilo que lhe foi retirado, é encorajador para mim e ao mesmo tempo deve ser encorajador para ti. E esta é uma das razões principais porque esta história foi contada. Para que no meio de toda a tragédia, tu e eu possamos permanecer com a certeza de que no final, ou o nosso final, é bom. E agora quero terminar ou começar a ir em direção ao términos, no sentido de chamar a atenção dos irmãos e dos amigos para aquilo que eu considero ser o objetivo principal do livro de Jó. Porque muitas pessoas dizem, é a derrota, é o sofrimento, é a dor, é a história triste, mas eu quero dizer que a história de Jó não é triste, não é de sofrimento, não é de derrota. É uma história feliz de perseverança e de vitória. Perseverança e vitória. Eu sei que esta é uma palavra que nós muitas vezes, enquanto cristãos, não gostamos. Perseverar, paciência. Mas esta história de Jó é uma história feliz por causa disso. Perseverança dele, a vitória dele. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 11, está escrito: como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? O Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Na Nova Versão Internacional, este versículo é apresentado desta forma: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então, o principal
objetivo do livro de Jó não é o falar das tribulações e das provas, mas é o falar acerca da paciência. Tiago não diz, ouvistes das tribulações e provas de Jó? Não é isso que Tiago diz. Tiago diz, ouvistes acerca da paciência de Jó? Então, aquilo que eu e os irmãos podemos tirar da leitura do livro de Jó é uma lição sobre aquilo que a paciência produzirá na nossa vida. A paciência é perseverança, é constância, é persistência, é consistência, é recusar-me em mudar a face das circunstâncias externas. Assim, quando Tiago diz, ouvimos da paciência de Jó, ele está a dizer que todos nós devemos estar familiarizados com a perseverança, a tenacidade, a estabilidade, a determinação e o poder de permanecer tal e qual como Jó permaneceu. E quando as coisas às vezes não correm da maneira como nós pensamos que deveriam correr, ou com a brevidade com que nós achamos que deveriam acontecer, nós baixamos os braços, nós desistimos, nós choramos, nós corremos de conferência em conferência, de igreja em igreja, porque ali está um pregador, agora ali está um mover de Deus, ali está o sobrenatural, aqui nesta igreja não está, ali naquela está, ali está a acontecer assim, eu vou até a América, já ouviste falar do pregador tal. O que tu precisas fazer é ser perseverante na tua adversidade. Eu não estou a dizer que não é bom tu ouvires, não é bom tu alimentares, não é bom tu procurares. Eu não estou a dizer isso, mas estou a dizer que a maior parte das vezes a nossa dificuldade em receber está associado à nossa ausência de paciência e perseverança, a ausência de nós sermos constantes, de nós sermos consistentes e de nós não mudarmos diante das circunstâncias. O que é o poder da paciência? Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Então, o que o Tiago está a dizer-nos aqui é que se deixarmos a paciência terminar a sua obra na nossa vida, se aguentarmos até ao fim, se permanecermos constantes mesmo no meio da adversidade, se tivermos por motivo de grande gozo, sermos maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. O versículo 4 de Nova Versão Internacional diz: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, segundo Tiago, se os irmãos e eu formos pacientes, permitirmos que a paciência termine a sua obra, se continuarmos a perseverar apesar das circunstâncias externas, não teremos falta de nada. É o que está escrito. Isto significa que acabaremos por receber aquilo que queremos durante as provas, as provações e as tribulações da vida, se eu e os irmãos continuarmos a perseverar apesar das circunstâncias externas.
E a questão é, sabem o que é paciência? Uma boa definição de paciência encontra-se no versículo 17 de Tiago 1, que diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Isto é paciência. E é paciência conforme demonstrado pelo próprio Deus. Não há inconstância, não há mudança ou sombra de variação. E segundo a Bíblia, Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é assim que eu e os irmãos, na nossa caminhada perante as nossas adversidades, e muitos de nós que aqui estamos já passamos por elas, eventualmente até podemos estar a atravessar algumas delas, mas se nós queremos resistir a provas, tribulações e tentações, nós não iremos acabar nelas, não nos faltará nada se nós formos perseverantes, se nós formos pacientes. E escutem isto, eventualmente é a primeira vez que vocês vão ouvir. Deus, Ele vive pela fé. Deus vive pela fé. O que é que eu quero dizer com isto? É que Ele não se move por aquilo que Ele vê, mas por aquilo que Ele sabe. Ele não se move por aquilo que Ele vê, mas por aquilo que Ele sabe. Se Ele se movesse por aquilo que Ele vê, já teria há muito tempo desistido de nós. Apesar das nossas fraquezas e falhas, Deus continua a crer em nós, a perdoar-nos, a ajudar-nos, apoiando-nos, amando-nos. E no fim, Ele faz-nos atravessar por todas as circunstâncias até chegarmos ao local da vitória. Nós chegar ao lugar da vitória. Se nós demonstrarmos paciência, perseverança e confiança nele. Podem dizer amém, baixinho, mas podem dizer. Se nós demonstrarmos paciência, perseverança e confiança nele. É óbvio que Deus conhece algo que nós precisamos aprender, que é o poder da paciência. E vou concluir apontando o papel da paciência na transformação dos cativeiros na nossa vida em momentos de vitória. Nós podemos estar a precisar do milagre financeiro ou de qualquer outra espécie, mas eu posso prometer-vos que a paciência vai desempenhar um papel importante nesse milagre. Porquê? Porque a viragem ou mudança pode não ser manifesta da noite para o dia. E nós queremos tudo, estalamos os dedos e queremos. Nós fazemos uma oração, queremos que Deus venha lá do céu, abana a nossa vida, que haja um grande trovão e tudo modifica. Mas eu e vocês, cristãos sérios, honestos, tementes a Deus, sabemos que a maior parte das vezes não acontece assim na nossa vida. Isso é bom para dizer, venha Jesus e teus problemas acabam todos. É mentira, não acaba nada tudo de uma só vez. Ele vai-te ajudando a ultrapassar os problemas, vai-te dando vitória, vai ajudando-te a lidar contigo mesmo e com as situações, porque não é, nós podemos dizer, os problemas é o diabo que traz. Às vezes somos nós que os criamos também.
Então nós precisamos lidar conosco mesmo, precisamos lidar com as situações, nós precisamos clamar a Deus e contar com a sua ajuda. Mas se nós necessitamos um milagre, uma intervenção, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Pode demorar meses, se tu tens um problema financeiro, para tu liquidares o teu déficit. Eu conheço gente, neste momento está a vir alguém à minha mente, que enquanto eu conhecia aquele homem, toda a vida ele trabalhou para pagar os cartões de crédito. Ele estava nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos qualquer loja grande, seja de roupa, de material, de pesado, de coisas de máquinas, toda a gente dá cartões de crédito na casa. Havia um armazém, eu lembro-me, o Sears, né? Era um armazém que dava e a pessoa podia ir lá comprar, dava um crédito, a pessoa podia ir lá comprar e ia pagando as prestações. E eu conheci esse homem que recebia alguns milhares de dólares e todos os meses só pagava os cartões de crédito e vivia com os outros 10%, ou seja, ele era obrigado a pagar 10% do cartão de crédito, então ele continuava com déficit e vivia com 10% para o mês a seguir, metendo tudo em cima do cartão, porque ele ficava sem dinheiro. Então conheci muita gente que vivia e vive, se calhar, para pagar o seu déficit. Então as coisas podem, às vezes, não acontecer de um dia para o outro, mas deixa-me dizer ou fazer-te uma pergunta. O que importa o tempo que leva desde que aconteça? Eu vou repetir porque alguns não estão assim a olhar para mim. O que importa, vamos dizer que tu tens um problema, tens um déficit, estás a trabalhar para pagar e para ti está a demorar muito tempo. Mas a pergunta é, o que importa o tempo que leva se no fim tu estás livre do déficit? E no processo, tu sempre vais precisar da paciência, sempre vais precisar da perseverança, da constância, crendo em Deus que Ele é capaz de trazer a vitória e que no fim Ele dá-te mais do que aquilo que tu perdes. Deixem pôr assim, o diabo é obrigado a restituir aquilo que ele rouba. E ao restituir, ele é obrigado a restituir com muito mais abundância na tua vida. Nós, no corpo de Cristo, temos de deixar de ser tão conscientes quanto ao tempo. O diabo roubar-nos-á da nossa vitória se continuarmos a colocar restrições a Deus. Aquilo que eu e os irmãos temos de determinar é que vamos ser pacientes e vermos a nossa situação chegar à vitória, não obstante o tempo que levar. Isso foi o que o Tiago quis dizer quando escreveu que consideravam as pessoas que perseveravam bem-aventuradas ou felizes. E isto é o oposto daquilo que normalmente as pessoas veem, a perseverança.
Nós conhecemos tanta gente que quando nós dizemos tens de perseverar, tens de ter paciência, tens de te permanecer firme, nós nunca vamos ver no rosto dessas pessoas um sorriso, um obrigado Deus, ou tu estás a cuidar de mim. Antes, pelo contrário, veremos uma cara feia, fechada, porque isto nunca mais passa. Quanto é que isto vai terminar? E deixem-me concluir agora. Durante os primeiros 41 capítulos das provações e tribulações de Jó, não encontramos muitas razões para qualquer pessoa se regozijar. Mas no final do livro, no capítulo 42, quando Deus faz uma reviravolta no cativeiro de Jó e restaura toda a sua fortuna em dobro, aí sim há razões para celebração. Então, aquilo que eu e os irmãos precisamos extrair do nosso estudo deste livro não é uma apreciação de quanto ele teve de sofrer ou quanto tempo ele teve de perseverar, mas sim a forma maravilhosa e milagrosa como Deus transformou o seu cativeiro em triunfo. E eu e os irmãos, nesta manhã, e este é o meu desejo, esta é a minha oração, este é o meu pedido, pedido a Deus, é que cada um de nós possa ter uma revelação, não conhecimento, porque o conhecimento está na cabeça, a revelação está no coração, e é do coração que precedem as saídas para a vida. Então, que tenhamos a revelação e uma melhor compreensão daquilo que a perseverança e a paciência farão na vida de todas as pessoas que não desistem diante das piores adversidades da sua vida. O final é um final bom. Ah, Deus, mas há 18 meses que eu tenho ficado firme. Aquilo que Ele te vai responder é: permanece. Quanto mais tempo, Deus, isto vai durar? A resposta dele é a mesma: permanece. Quando é que tudo acabará? Permanece. Não me vais ajudar? Permanece. Não tens pena de mim? Porque às vezes no meio das lutas e das tribulações nós pensamos que Deus tem de ter pena de nós, porque pelo menos nós temos pena de nós mesmos. E há muita gente que vive uma vida cheia de autopiedade. Coitadinho de mim, ninguém me liga, ninguém me faz nada. O meu sogro, a minha sogra, a minha nora e mais não sei o quê. A gente queixa-se de tudo e mais alguma coisa, carregados de autopiedade. E nós achamos que Deus tem de ter pena de nós, mas aquilo que Ele diz é: permanece, 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 fica firme.